vai florescer. Boa noite. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Vamos agora nos juntar em louvor ao Senhor, vamos cantar o hino da alegria. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar. Faz um dia alabastro, faz tudo por amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia um jantar, ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Por esse fogo como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Todo mundo te tristeza e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus.
extraordinária. A música tema, primeiro Deus. Vamos colocar aí, né? Coisas que sobram todos, Deus de paz, as horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas estão cheias, corações tão vazios.
mais uma vez estamos em tua presença, e mais um sábado, para juntos te adorar. Tu que és mediador de todas as coisas, a ti se mandadas tua alma, glória do teu Deus. Permanece com toda essa programação, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, feliz sábado. Alguém chama Arthur, por favor. Chama Arthur, por favor. Arthur. Nós vamos ter um sorteio agora. Não será que essa semana foi bem recheada. Uma pessoa que doou, pela graça, ele doou para nos ajudar de verdade. São poucos hoje, mas vai ter sorteio. Vamos ter sorteio aí, por favor. Tem. Quem é o 10? E 5. É Manu, é? Foi um pouquinho, né, gente? Mas esses, com certeza, são prêmios valiosos. Você que não ganhou essa semana, outras oportunidades nenhuma. Mas agora temos um momento mais especial dessa noite, que são os momentos de oração. Chegamos no penúltimo dia. Que pena, né? Para quem tem desde o início sabe como tem sido uma bênção esses 10 dias. Quem não veio, perdeu a bênção. Quem veio participou sabe que foi muito bom. E o programa continua hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre amanhã. Amanhã será o final dos 10 dias. Teremos aqui na igreja a segunda-feira, para finalizar o programa. Em seguida, teremos o encerramento em Vitória. Creio que às 2 horas da tarde, se não me engano, 2 horas da tarde. Então, o encerramento será lá. Mas amanhã, antes de terminar lá, vai ter aqui na igreja, tá? Finalizando a nossa ceia. Amanhã com todos vocês. Mas hoje o nome do dia diz assim: vencendo dia a dia. Vigie o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. E para que eu possa estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Um escriturador do século XXI escreveu o seguinte sobre os cristãos: habitam pátrias próprias, mas não como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para uma pátria. Toda a pátria terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e as superam com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos, insultados, bendizem, ultrajados, prestam a devidas honras. Esse tipo de atitude é esperado daqueles que estão vivendo no período final desta terra.
Os motivos de oração, adoração de hoje, o primeiro motivo é pelo arrependimento dos meus pecados mais íntimos e pelo preparo ao tempo de angústia. O segundo motivo de oração, por uma igreja viva, unida e atuante, começando por mim. E o terceiro, pelos 5 amigos. Esses 5 amigos, gente, continue orando. Continue orando por eles. Se você não alcançou, se você falou com ele e não deu resposta, continue orando. Não é porque os 10 dias amanhã encerra que você deve deixar de orar por esses amigos com vocês. Continue orando por eles, mandem mensagem, façam o que a gente já estava fazendo durante a semana de oração, né? Já no nosso automático, de orar por eles. E agora eu gostaria que o Senhor Francisco viesse fazer essa oração. Peço que a igreja tenha de joelhos. Nosso Deus, nosso Pai, que jornada magnífica, inspiradora, alentadora. Obrigado porque o Senhor nos conduziu durante todos esses dias, tua casa, teu Espírito tem conduzido até nossos corações mensagens que são necessárias. Nesse penúltimo dia, nós estamos aqui de joelhos perante o Senhor para dizer que continua sendo vivo e forte na nossa vida, Senhor. Às vezes a gente se desvia, às vezes a gente esfria, mas que o teu Espírito, ele aqueça sempre o nosso coração. Que sempre haja vontade de te buscar, que sempre haja vontade de buscar a tua palavra. Que o Senhor abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se provar. Jeová, Jireh, o grande
Every dia minha vida, quando Cristo voltar, e a noite existirá.
Amém. Vamos ficar de pé para orar. Querido Deus e eterno Pai, que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na qualidade de teus filhos, para estar mais perto de ti. Senhor Deus, essa semana foi maravilhosa, cheia de bênçãos. Gratos estamos aqui pela oportunidade que tivemos de participar. Senhor, queremos te pedir de uma forma especial sobre a pregadora, que o teu Espírito Santo possa, através dela, falar aos nossos corações. Abençoe todos os que estão aqui presentes. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Que o teu Espírito Santo os alcance e desperte o desejo de vir e estar na tua casa para todos os dias. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, dividindo a mensagem com vocês. E hoje, penúltimo dia dos nossos 10 dias de oração, a gente tem como tema Vencendo a Cada Dia. Eu dei uma olhada no tema da revista e do tema do proposto, só que eu achei um pouquinho difícil, eu acho que para mim, trabalhar. Então eu dei uma reformada e a gente vai conseguir entender a ideia geral que foi proposta. E o tema é Vencendo a Cada Dia. E nosso Mestre Jesus, durante sua passagem aqui na Terra, ele citou algumas frases que eu acho que a gente, como seres humanos, preferiria que ele não tivesse dito, mas ele disse. Algumas coisas como: no mundo tereis aflições, ou aquele que não pega a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E Salomão também nos alerta sobre os dias maus. Só que Jesus não disse isso para nos assustar ou para que a gente tivesse medo. Ele disse aquilo para nos advertir e para que a gente pudesse se preparar para as muitas dificuldades que a gente enfrentaria em nossas vidas, principalmente na nossa vida cristã. E como Salomão disse, a gente sabe que a gente vai ter muitos dias maus, como ele falou, durante a nossa jornada. E nesse estudo a gente vai ver uma história muito conhecida da Bíblia, que vai nos ensinar a nos manter firmes diante das artimanhas do inimigo. E eu convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E eu gostaria de 2 voluntários. Um para ler do versículo 1 até o versículo 3 e outro para ler do 8 até o 12. Messia vai ler do 1 até o 3 e Maurício do 8 até o 12. Daniel 3, 1 ao 3.
12, Maurício. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fogo, e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do mar. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de teus deuses não seguem, nem adoram a imagem de ouro que levantaram. Aqui a gente viu que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele mandou construir uma estátua de si mesmo de ouro. E a gente tem que a vaidade, como é que eu posso dizer? A vaidade era uma fraqueza do caráter do rei. Ele se orgulhava muito de si mesmo, se orgulhava do seu governo, se orgulhava muito dos seus feitos. Porque a gente sabe que Nabucodonosor foi um rei muito poderoso. Ele construiu, na verdade, o jardim suspenso da Babilônia, que é hoje uma das, não sei se é 10 ou 7, maravilhas do mundo antigo. Ele construiu um templo magnífico para os seus deuses. Ele restaurou a Torre de Babel e ele construiu também as muralhas da Babilônia, que hoje, se a gente comparar, seriam tão bonitas quanto as muralhas da China. Então ele se orgulhava muito do homem que ele era e das coisas que ele fazia. Então ele mandou, para se homenagear, ele mandou erguer uma estátua de ouro em sua própria homenagem. Quando a gente vê o nome estátua, a gente lembra lá do comecinho do livro de Daniel, do sonho do rei, que o rei também sonhou com uma estátua. E nessa estátua, a estátua do sonho, a cabeça do rei, a cabeça da estátua, era de ouro. E Daniel vai lá, interpreta o sonho do rei, e tem que a cabeça é a Babilônia. Se representava o império da Babilônia, o governo da Babilônia. Só que o restante do corpo era de outros metais, significando que depois do rei viriam outros reis e outros reinos. Só que aí ele pega essa interpretação e pensa: não, vou construir uma estátua, uma imagem inteira de ouro. Talvez ele tenha pensado em fazer tudo de ouro para significar que o governo dele ia durar para sempre, para isso mesmo, para perpetuar o seu reinado. E aí ele construiu essa estátua da sua própria imagem, de ouro, enorme, magnífica. E ele ordenou que os governantes, está lá no verso 3, os governantes, sátrapas, presidentes, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais. Então ele ordenou que todos aqueles que tinham um cargo mais elevado ali no império fossem para a Babilônia para prestigiar a inauguração. E aí que entram os jovens que a gente tanto conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, lá, se a gente voltar um pouquinho, dá para a gente ler. Lá para o capítulo 1, Daniel, no verso 19, vocês podem abrir. O rei está falando já sobre essas 3 pessoas, né? E por que eles estariam ali naquela cerimônia? Diz assim, Daniel, capítulo 1, verso 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes dele em hebraico. De modo que eles passaram a servir o rei. Então a gente vê que aqueles homens trabalhavam na corte, trabalhavam para o rei, e por isso que eles deveriam estar ali naquela cerimônia.
Até aí tudo bem para eles. Eles iriam ver a cerimônia e ia ficar por isso mesmo. Só que o rei foi um pouquinho além do seu decreto e ele decretou que aqueles que tivessem ali presentes deveriam se prostrar e adorar a imagem dele mesmo que ele mandou construir. Só que para os três jovens, isso iria de encontro com a fé com a fé deles e de encontro com a lei de Deus. E eles não poderiam quebrar essa aliança que eles tinham com Deus, com o rei de Israel. Então chegou o dia, como a gente viu na leitura que Maurício fez, e todos estão lá reunidos, todo mundo, quando chega a hora, se prostra para a estátua, adora a estátua, menos os três. E alguém viu, provavelmente alguém que tinha alguma relação com o rei, ou que ia se beneficiar com aquilo, viu e foi contar para o rei, que ficou furioso e mandou chamar os três. E a gente vai ler o resto da história só para fechar. Do versículo 13 até o 21. Alguém quer ler também? Ainda no capítulo 3 de Daniel, o restinho da história, do verso 13 ao 21. Então, Nabucodonosor, criado, curioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está escuro, enquanto ouvir o som da trombeta, dos filhos da cidade, da harpa do saltério, da galva de cores, prostrai-vos e adorai a imagem que diz. Porém, se não adorais, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos é livrado, ele nos livrará a fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, porém, que não seremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha do ardente. Então, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas foram lançados na fornalha de maneira acesa. O restante da história, eu tenho certeza que todo mundo já conhece ou já pelo menos ouviu falar. Os três foram lançados na fornalha,
mas o anjo do Senhor esteve com eles e eles saíram ilesos. E dessa história a gente pode tirar muitos ensinamentos para a nossa vida. E eu vou falar 5 pontos que eu achei bem interessante, que a gente vai voltando e explicando. O primeiro está lá, que a gente já leu, inclusive, lá em Daniel 1, verso 19, que eu vou ler aqui rapidinho. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Então, esses jovens eles já eram seguidores de Deus, mesmo antes de eles chegarem na Babilônia. E o interessante é que eles não se deixaram contaminar por aquele povo, por aquela cultura. E não foi achada, eu acho que eu li o verso errado, e não foi achada nenhuma acusação contra eles durante todo o tempo que eles estavam lá no palácio. Então todos sabiam da fé deles. Inclusive, quando eles estão ali na cerimônia de adoração à estátua, as pessoas que viram foram logo contar ao rei: ó, eles adoram a um Deus deles e não quiseram adorar a ti e a tua estátua. E isso trazendo para a gente é importantíssimo, porque a gente deve andar pelo mundo, mas a gente não deve se deixar contaminar. A gente deve viver uma vida que todos olhem para nós e possam ver uma referência de Cristo na gente. Temos que viver uma vida honesta, tanto com Deus quanto com os homens. Precisamos viver como eles viveram, sem acusação. Não havia ninguém ali que podia acusar eles de alguma coisa que eles tinham feito contra o rei, ali da cena da adoração, ou contra o próprio Deus dele. Então, assim como eles, a gente não pode dar motivo para sermos acusados. Devemos ser testemunhos vivos. Devemos sempre, onde quer que nós estivermos, levar Cristo conosco. Porque se não formos exemplos nos nossos pequenos ciclos de amigos, de familiares, vai ser muito difícil para as pessoas que estão fora enxergar que nós somos cristãos ou que nós seguimos a Cristo. E o segundo ponto, a gente avança um pouquinho, lá para Daniel 3, agora eu vou ficar só no capítulo 3, e o verso 12. Alguém pode ler? 3, verso 12. Há uns judeus que não constituíram sobre os negócios da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens obreiros, fizeram lá por ti, teu Deus nos não serve, nem adoram a imagem de ouro que levantaram. Então a gente vê aqui de novo que eles não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que uma das ergueu. Isso foi alguém que foi lá falar para o rei. Então, eles poderiam ter adorado aquela estátua, mas eles poderiam também ter se ajoelhado igual os outros e orado a Deus. Ninguém ia saber do que eles estavam fazendo e eles não iam desagradar o rei, eles iam ficar bem com o rei e nem iriam ser jogados na fornalha de fogo. Só que se eles fizessem isso, eles iam estar passando um testemunho, um mau testemunho para aquele povo, por isso que aquele povo que estava ali com eles. E eles eram fiéis a Deus. Eles viram que a multidão estava ali fazendo o que era mal aos olhos de Deus e decidiram fazer diferente. E se a gente trazer de novo para a nossa vida, na nossa volta,
a gente vai ver as multidões, as pessoas, fazendo tudo o que é errado e, de certa forma, nos pressionando a fazer aquilo que é errado também. Mas a gente conhece a verdade, a gente conhece a Cristo. E por isso a gente deve nos recusar a seguir as multidões, a seguir os padrões impostos pelo mundo. E eu até vi um exemplo bem interessante sobre isso, da mulher do fluxo de sangue, que ela estava ali tentando chegar até Jesus, mas o que impedia ela era a multidão que estava ali. Então, assim como para ela, muitas vezes o que nos impede de chegar até Jesus são as multidões que a gente enfrenta nas nossas vidas. São as pessoas que a gente convive nos convidando para fazer aquilo que a gente sabe que é errado aos olhos de Deus, mas que para o mundo parece tão certo que a gente vai e segue. O que a gente não deve fazer. Daniel 3, 14, verso 14 eu vou ler, e 16 a 18, para a gente encontrar um terceiro ensinamento. Daniel 3, verso 14, diz assim: Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sandraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? E agora a gente pula lá para o 16. Sandraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sai, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, vê que mensagem bonita. Os jovens confiavam em Deus com uma certeza, com completa certeza. Eles se mantiveram firmes e disseram que se fosse da vontade de Deus, eles iriam livrar. Se Deus os livrasse, ele seria Deus. Mas se ele não os livrasse, ele também seria Deus. E eles, de forma alguma, iriam seguir a ordem do rei, iriam adorar as imagens que o rei queria que eles adorassem. Então, quando a gente traz para nós, a gente deve continuar firme no que a gente acredita, no cumprimento da palavra do Senhor. Porque em um momento ou outro vai vir uma prova para todos nós. Mas aquele que não tiver firme, que aquele não tiver firmado no Senhor, vai estar mais fácil, vai estar mais propenso a cair. E diferente do que a gente pensa, eles falaram que se Deus livrasse, seria Deus, e que se não livrasse, também seria Deus. Diferente do que a gente pensa, né? Que ele só estará com a gente se estiver indo tudo bem e dando tudo certo. Que é quando a gente começa a ter dúvida, é quando a gente começa a se afastar de Deus e não estar mais firme nele. Então, a gente vê com esse verso que a gente deve se manter firme, independente do que esteja ao nosso redor. E o outro texto que a gente vai ler de novo, para a gente estudar, é o verso 19 a 20, ainda do capítulo 3, que vai passar uma mensagem para a gente sobre o medo. Daniel 3, 19 a 20 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sandraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sandraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Então vamos imaginar a gente na situação
desses homens. Se imagine diante de um rei que era muito orgulhoso, que se achava um deus e tinha um histórico enorme de conquistas. Estava mantendo o povo, tinha mantido, na verdade, o povo hebreu como cativo na Babilônia, tinha dominado todos os povos daquela região e unificado o império, e foi um dos reis que mais governou na antiguidade, mais tempo, o que era difícil de acontecer, um rei governar por muito tempo. Já era difícil eles viverem tanto, imagina governar. Então, imagina você diante daquele rei e de repente o texto fala que o semblante dele muda. O rosto dele se transforma de tanta raiva, de tanta ira que ele está de você. Talvez se fosse comigo, eu sou muito chorona, eu acho que se alguém, eu ia logo chorar. Então talvez se fosse com a gente voltasse atrás e tivesse muito medo. Manda também é chorona? A gente visse aquele rei ali transtornado na nossa frente, talvez a gente recuasse logo e, não, é melhor eu me prostrar diante da estátua, porque esse rei vai fazer comigo, ele vai fazer alguma coisa terrível. E a Bíblia diz que hoje, pra gente, o nosso inimigo fica rugindo como um leão ao nosso redor. E aí? Da mesma forma que o rei está virado, Satanás está hoje ao nosso redor, rugindo como um leão. Um animal feroz. A gente deve encarar, diante dessas situações, o inimigo olho no olho. Porque o diabo não vence aquele que está em Cristo Jesus. E vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E a gente vê o que Deus nos diz sobre o medo. E como que a gente deve agir nesses momentos. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7. Alguém pode ler? Alguém que encontrou? Segunda Timóteo 1, verso 7. E na minha versão ainda diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a gente deve crer que a gente pode enfrentar qualquer problema, que diante dessas situações, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, e sim de coragem, para que a gente possa lutar por aquilo que a gente acredita. E o último ponto, acho que é o quinto ponto já, que eu vou trazer, está no finalzinho do capítulo, do verso 28 ao 29, lá do capítulo 3 de Daniel. Daniel 3, 28 a 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir as palavras do
Nesse verso a gente vê que até o rei, que a gente viu que era vaidoso, que era orgulhoso, que estava furioso com aqueles jovens, reconheceu o poder de Deus. E o testemunho daqueles jovens serviu até para o rei, ignorante, conhecer a Deus. A gente também deve permanecer firme. Além de tudo, para que, por meio de nós, o nome de Deus seja glorificado. E para que as pessoas vejam Cristo em nós. E que no nosso testemunho, que nos nossos passos, possam encontrar caminho. Para a gente concluir, eu trouxe um texto da revista dos 10 dias de oração, que eu achei bem interessante, do dia 9, eu acho que é a página 31. Eu anotei só o texto, mas o último parágrafo está em cima de uma caixinha verde. Tem duas colunas, eu lembro, está na segunda coluna, aí tem uma caixinha verde, é o parágrafo em cima. Do livro Recebereis Poder, página 347. E eu vou ler aqui para a gente fechar. Que diz assim: quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia. Estará decidido o caso de cada pessoa, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado e da corrupção. Quando sai do Santíssimo, Jesus fala em tom decisivo e autoridade real. Continue o justo a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, assim como aqueles jovens lá na fornalha, vai chegar um tempo em que a nossa fé vai ser provada, que seremos desafiados a negar a nossa fé, a negar ao nosso Deus, negar aquilo que a gente acredita. E por isso a gente deve permanecer firmes agora na palavra e na lei de Deus. Devemos confiar completamente nele, para que quando chegar esses tempos difíceis, quando chegar o tempo de angústia, como falou o texto, não tenhamos medo, como os jovens não tiveram, e nem hesitemos, mas sim proclamemos e afirmemos a nossa fé. Que se precisar, que a gente tenha a coragem necessária para morrer por aquilo que a gente acredita e pela verdade que a gente conhece. E que a gente possa sempre ter a certeza que, como falou no texto de Apocalipse, ele vem sem demora. E ele está nos preparando uma vida muito melhor na eternidade. E o último verso, agora o último verso que eu vou ler hoje, está lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 7. Apocalipse 21, 7. Que diz assim: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Vamos cantar muito. Vencendo vem Jesus. Vencendo. Jesus, o Rei dos Reis, é Deus desse mundo.
Senhor, por mais um dia, por mais um sábado que chegou, Senhor. Te agradecemos pela semana e pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que fortaleças a nossa fé, para que, quando necessário, nós possamos nos manter firmes na Tua palavra, na Tua lei e defender aquilo que é certo, Senhor. Vem ser com cada um de nós, abençoa esse sábado e nos leva para nossas casas, os nossos lares, na Tua santa proteção. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Larissa. Ministério da Mulher, agradeço a participação. Obrigado para você. E, gente, eu quero fazer uma correção. Não será às 14, sim, às 15 horas aqui, não. Amanhã, tá? Nós vamos no grupo. Mas amanhã, aqui a programação vai ser normal, tá? Próxima página, teremos a Santa Ceia. E no final, à tarde, teremos a cerimônia de toda. Boa noite, Deus continue abençoando vocês. Foi primeiro Deus no começo do dia. Foi primeiro Deus, o futuro é incerto. Foi primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.